Sim, gente, eu favoritei esse livro. E aí, leitores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2021. Os meus livros favoritos, eles não são livros que, nossa, eu li e me deu uma mega lição pra vida. Não, são só, livros que eu li e que eu entrei muito na história, que me prenderam muito. Porque a maioria das booktubers, quando fala de livros favoritos, escolhe livros que impactaram e que deram alguma coisa para elas levarem para a vida. Mas eu acho que não é só isso que faz um livro ser bom. Eu acho que para um livro ser bom, ele tem que te prender na história. Mesmo sendo uma história que não tenha lá grandes coisas. Se eu me prender na história e ler até o final, para mim vai ser um livro bom. Então, os meus favoritos são livros que eu me prendi na história e gostei de ler. Vamos começar logo de cara com um livro que gera muita controvérsias aí, que é o livro Caixa de Pássaros. Eu adorei esse livro, porque quando eu li, assim, foi uma história que eu não queria parar de ler. Eu queria continuar para ver como ia terminar. Inclusive, tô muito ansiosa para ler a sequência, mas eu ainda não comprei porque tá muito caro, tá tipo 30 e poucos reais. E eu me recuso a pagar isso em um livro, porque esse daqui, por exemplo, eu comprei por menos de 10, então eu não vou pagar 30 na continuação. Mas como eu falei antes, ele é um livro que causa bastante controvérsia, porque eu já vi várias pessoas aí falando que não gostaram muito do livro porque a história não é muito boa, ou não conta muito, ou é uma história muito rasa. Mas eu gostei da história, porque é uma história que me prendeu, eu queria saber o que acontecia, eu queria continuar lendo, então por isso foi um dos livros que eu favoritei. E o segundo livro que eu favoritei é um livro que é impossível você ler e não amar, que é O Diário de Anne Frank. Quando você tá lendo esse livro, pelo menos pra mim, porque cada pessoa pode ter uma experiência diferente, quando eu tava lendo esse livro, eu me sentia dentro da história, eu imaginava tudo aquilo que estava acontecendo e como era uma realidade horrível que eles estavam vivendo. E também era uma história que eu comecei e eu não queria mais parar de ler. Eu queria continuar, eu queria saber o que ia acontecer. Então é por isso que eu botei esse livro num dos meus favoritos. E o próximo livro é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que é um livro bem curtinho, quem já leu sabe, a minha versão tem 112 páginas, então se você sentar assim e ler, em um dia você lê, eu li em 2, e eu adorei esse livro porque ele traz uma visão muito diferente do que pode acontecer com a humanidade. Ele traz, assim, teorias e hipóteses do que pode acontecer, e eu gostei muito. Quando eu comecei a ler, eu só queria continuar lendo, eu não parava pra nada. E para você que começar a ler ficção científica, essa é uma boa indicação. E o meu próximo favorito, por incrível que pareça, é um clássico. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Inclusive, tô louca pra comprar e ler o resto da coleção, mas eu tô esperando ficar com preço baixo, porque ou eu acho com preço baixo e o frete lá em cima, ou eu acho com o preço alto e frete grátis. Então eu tô esperando pra conseguir comprar por um preço barato, porque eu adorei muito essa história e eu quero ler os outros. Essa história aqui é tipo, a minha versão é de 300 páginas e eu li voando. Em menos de uma semana eu terminei. Porque as páginas não tem muita coisa escrita, assim. É uma coisa bem fluida a leitura. E também é uma leitura que eu comecei e eu queria continuar para saber como ia acontecer. É uma história super fluida, é uma aventura que você entra na história e quer saber o que vai acontecer. E por isso é um dos livros que eu favoritei. Ok, o próximo livro que eu favoritei, talvez tenha gente me xingando. Monster High. Sim, gente, eu favoritei esse livro. Eu favoritei esse livro porque eu comprei ele por R$ 2, mas não é só por isso. E foi um livro super barato que eu não dava nada pra esse livro. Quando eu peguei pra ler, eu pensei, vai ser uma história de criança, não sei o quê. Mas eu li e eu gostei da história. Mesmo que tenha personagens que eu ficava com vontade de socar no meio da história porque eram muito burros, mas é uma história que te prende, que você quer continuar lendo. Enfim, se você quer uma história mais leve, mais tranquila, essa é uma recomendação muito boa. E o último, mas nem de longe o menos importante dessa lista, é um livro que também tem muitas controvérsias, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Que sim, eu gostei desse livro, apesar de ter muita gente que não gosta. Eu adorei, porque depois de tantos anos, assim, foi um reencontro com Harry Potter, poder rever os personagens, reler a história, sabe? Mais uma aventura com os personagens. Apesar de ter muitos furos, assim, de acordo com a história original, foi uma leitura muito boa para me reconectar, reler, rever os personagens, por isso eu adorei.
Bom, gente, esses foram meus livros favoritos do primeiro semestre de 2021. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ainda vai sair muito vídeo legal. Na próxima semana vai sair um vídeo de livros do primeiro semestre de 2021 que eu não gostei. Então se inscreve no canal para poder ver os próximos vídeos. Deixa seu joinha. Até o próximo vídeo e tchau!